Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os pastéis. Aqui eu vou falar sobre os pastéis tradicionais e também daqueles pastéis que não são convencionais, ou seja, que eles não são chamados de pastéis, mas eles seguem os modos de fabricação semelhantes aos pastéis tradicionais, os pastéis clássicos. Mas o pastel mesmo, que pelo que temos conhecimento, surgiu aí por volta do ano 1400 depois de Cristo, né? Até o próprio Leonardo da Vinci chega a mencionar como sendo uma técnica que se pinta a seco. Ele começou a ser criado assim, né? Estavam criando o pastel e adicionaram giz branco e aglutinante e criaram aí os bastões, tanto que o nome pastel significa pasta, né, que foi de uma criação de uma pasta que eles formaram os bastões de giz pastel. Antes, naquele tempo, por volta ali de Leonardo, as cores criadas foram sanguínea, sépia, preto e branco. Depois foram ganhando novas cores, então por volta aí do século 17, 18, começou a ganhar novas cores, surgiram grandes artistas, pastelistas, até grandes mestres da pintura como Delacroix, Manet, Degas, Van Gogh, tantos outros artistas começaram a utilizar o pastel, inclusive o Picasso, né, que ele pediu que fizesse um pastel que tivesse a mesma características da pintura a óleo. Aí foi criado o pastel oleoso. Então aqui eu tenho 4 tipos de pastel. Esses pastéis eles são soft. E a primeira barra que vocês estão vendo, ela é quadrada, né? É retangular. Vocês podem ver que ela é um pouco mais fina e ela é comprida. Essa barra aqui eu considero ela excelente devido a ela, como ela tem muitas quinas, dá para se trabalhar dando mais detalhes e não precisa estar apontando todo o tempo. Um dos segredos de se pintar com giz pastel, é na hora de você estar pintando, você escolher um lado e à medida que a barra ela vai se desgastando ali, criando uma quina para você poder dar detalhes com ela. Então, como ela aqui ó, tem 4 quinas, né, laterais, ainda tem mais aqui mais 4, né, que segue esse quadrado. Ela é excelente para dar um detalhe ali, né, no olho, no cabelo, né, contornar o trabalho, criar linhas, usar essas arestas para poder fazer a pintura. Você pode também usar ela deitada e puxar, e você consegue também, tanto assim como assim, criar um traço bem grande e largo. Já neste outro exemplo, nós temos aqui o pastel em forma de bastão, de forma cilíndrica, né? Então ele tem aqui a vantagem de ter essa capa que reveste o material, que protege as nossas mãos de ficarem se sujando com os pigmentos, como no caso desta aqui. Mas tem a desvantagem de ter menos quinas, né? Então só temos essa quina aqui da frente. Então, se quisermos dar um detalhe a mais com o pastel, teríamos que afiar e assim perder o material. Ele também, na própria embalagem, a capa, né, que envolve o invólucro, tem aqui 3 asteriscos, que é o grau de solidez da cor. Então, como ele tem 3, é uma qualidade razoável, boa, por assim dizer, de resistência à luz. Então, 5 asteriscos é a qualidade máxima que um pastel tem de resistência à luz. Agora, se o número é menor é a resistência à luz, e essas cores irão se desbotar com mais facilidade com o tempo. Hoje em dia os pastéis eles têm mais resistência à luz do que os de antigamente, que eram feitos com pigmentos naturais,
E também hoje eles são menos tóxicos, porque os antigos, né, usavam materiais que tinham na sua composição ferro, metais pesados, como o exemplo vermelho, óxido de ferro, né, cores, amarelo cádmio. Então os pigmentos eram tóxicos e o artista acabava se contaminando. Já hoje os processos são um pouco mais diferentes e alguns passam por um controle de qualidade tão grande que esse material não venha causar danos à saúde do artista. E o mais importante da pintura pastel é não respirar um pó. Isso pode trazer graves problemas, né, de alergia, até mesmo aí de saúde para o artista. Então é bom se trabalhar com máscara para poder evitar qualquer complicação. O terceiro exemplo que eu tenho é o pastel de óleo. Esse pastel é usado os mesmos pigmentos do pastel seco, só que ele é acrescentado como ligante, cera e óleo. Esse óleo pode ser óleo de linhaça, o óleo de papoula, e existe também o pastel oleoso aquarelável. Quer dizer, eles usam um produto, né, um tipo de óleo que ele se dissolve em água. Já esse caso aqui da Pentel, ele não é solúvel em água, mas sim em solvente. No caso, terebentina, Ecosolve, né, água rasa. São solventes que dá para dissolver ele e usar ele como uma tinta. E usar também como técnica de lavada. Agora, esse aqui da Pentel, ele é de nível escolar. Existe uma outra linha que é intermediária e existe também a linha profissional. Então, os pastéis tanto tem de linha intermediária como de linha profissional. Já esses da Koinó já são de linha profissional. Já este quarto exemplo é o lápis pastel. O lápis pastel ele tem a vantagem de se trabalhar uma pintura toda com ele ou então usá-lo para dar detalhes nos giz pastéis. Nós usamos o giz pastel para preencher as áreas e mesclar as cores, e para criar detalhes e contornos usamos os lápis pastéis. Agora, um lápis pastel, para ser considerado bom, ele precisa ter a madeira mole, ele ser fácil de apontar. Se a madeira do lápis pastel ela for dura, vai acabar triturando a mina e a mina vai acabar se quebrando e assim você vai perdendo o material. E os lápis pastéis não são baratos, são materiais caros, então tem que ter todo o cuidado com eles. Outra coisa é a dureza da mina. Quando a mina ela chega a ser muito mole, e o material se desgasta muito depressa, então nós vamos tendo perda de material. Quando a mina é um pouco mais rígida e quando o material tem uma boa pigmentação, conseguimos afiar a mina e conseguimos trabalhar ele por mais tempo sem a mina se desgastar com muita rapidez. Também a resistência à luz, né, é um fator muito importante. Já esse lápis da Koinó, ele é considerado um soft, macio, mas comparando a mina dele, chega a ser um pouco mais dura do que a do próprio giz, mas a qualidade dele é excelente desse pastel, está entre os melhores. No caso tem o da Faber-Castell, o da Devent, o da Carbotelo, então ele está entre esses pastéis considerados os melhores, e também tem o da Caran d'Ache. E o quinto exemplo, eu não tenho aqui, seria os pastéis hard. Seriam os pastéis que são em bastão, esses daqui são soft. Os pastéis hard eles têm mais aglutinante. O pastel soft ele tem menos aglutinante, ele é mais macio e a sua cor é mais viva e brilhante. Os pastéis hards, ao contrário, eles são mais duros e eles são próprios para estar afiando e dar detalhes na pintura a pastel. E eles revelam também muito a textura do papel. Então esse é o detalhe que eu quero destacar dos pastéis hard.
Outro tipo também de kits de pastel que podemos encontrar com mais facilidade e por um bom preço são os de artes especiais. No caso está mais voltado aí para os desenhos de esboço, né? Ou de estudo. Então nesses kits tem o lápis grafites, no caso aqui temos dois integrais, tem lápis grafite aquarelável, lápis carvão e lápis pastéis. E esses lápis pastéis, as cores são muito limitadas. Temos aqui o pastel preto, pastel branco, pastéis sépia, sépia dark, sépia light, sanguínea óleo e sanguínea seca. Então esses materiais pastéis eles estão mais voltados para pinturas mais monocromáticas. Para encerrar, nós podemos encontrar esses pastéis em kits de madeira, de papelão com muitas cores. Se você é iniciante, você pode começar com a caixa de 12 cores que vai lhe ajudar a ter uma noção, uma nova experiência com o pastel, antes de você comprar aí um kit de 48 cores, 72 cores, né? Existe kit de mais de 500 cores e você acabar não gostando depois de se trabalhar com pastel. Sendo que o pastel de início ele é difícil realmente de se aprender a pintar com ele, mas depois de um tempo a pessoa começa a ganhar gosto pelo material, tanto que existem artistas que deixaram de trabalhar com óleo, com tinta óleo e acrílica e guache, né, ou aquarela, eles começaram a se dedicar à pintura a pastel. Os pastelistas profissionais, eles recomendam para todo iniciante uma caixa ou um kit de 36 cores, porque um kit de 12 cores ele já é muito limitado. Um de 24 cores já é razoável, mas um de 36 cores ele já é excelente para qualquer iniciante. Aqui eu tenho esse kit de madeira e ele é da marca Royal Langnickel, acho que é assim, pessoal, que se pronuncia. E ele é um kit muito bonito. E ele tem aqui desse lado, ó, 24 cores e desse lado aqui estão escalas de cinzas, né? Vai do branco até chegar o preto, a cor preta. E cada pastel tem umas características diferentes. Já esse da Royal, ele é mais suave, ele é menos, tem menos grão, ele é menos arranhento do que os pastéis da Koh-i-Noor. Sendo que os pastéis da Koh-i-Noor ele tem mais qualidade e resistência à luz do que estes aqui. Esse aqui eu não tenho nenhuma informação assim a respeito da resistência à luz deles, mas o fabricante diz que eles são excelentes. E também ele possui, como aquele kit, olha, lápis pastéis, tons terrosos. No caso aqui ele não tem o lápis preto, mas tem o lápis carvão que dá para usar como o pastel de cor preta. E lápis grafite, também carvões vegetais, uma lixa para apontar os lápis pastéis e carvão ou de grafite e esfuminhos. Os pastéis eles são esfumados tanto com esfuminho, como você pode usar o dedo ou um lenço ou um papel higiênico para esfumar, ou até mesmo um pincel de ponta de silicone. Para apontar os lápis pastéis, o mais recomendado é ou um estilete ou uma lixa. E em alguns casos, o apontador tradicional, só que tem que tomar muito cuidado porque a mina quebra com facilidade dos lápis pastéis ao utilizar os apontadores tradicionais. E também a limpa-tipos, que é para fazer algumas correções com os lápis ou no giz pastel. Já esta caixa aqui, ele é de 48 cores. São os pastéis que eu mais uso para fazer as minhas pinturas e tem um grau de resistência à luz excelente, muito bom. Aqui no final nós podemos ver algumas cores desses gessos pastéis
E aqui diz que é um estojo de pastel artístico macio. Este outro kit é o kit maior que eu tenho dos pastéis Tom Sandow, de forma de cilindros, que são esse pastel que vocês viram. Aqui também eu tenho uns lápis pastéis da marca Koinó, da Gioconda, 48 cores. Esse aqui é o limite máximo de cores que a marca Koinó tem, da linha Gioconda. Já a Faber-Castell é 60 cores, já a Caran d'Ache, se eu não me engano, são 76 cores. E existem outras marcas aí que tem mais opções de cores do que a Koinó, sendo que a Koinó é a minha marca favorita de lápis pastéis. Assim como os lápis secos pastéis, nós temos também os lápis de cor, que são de pastéis de óleo, só que hard, que são os pastéis não convencionais, não são considerados pastéis por assim dizer, mas também ele segue a mesma linha dos pastéis. Eles têm a vantagem de serem mais duráveis, né, que não borram com facilidade, e eles não se misturam com os pastéis secos, e eles são muito usados para dar detalhes nas pinturas com pastéis oleosos. Outro tipo de pastel que não é considerado pastel tradicional são os gizes de cera, que são chamados de crayons. Aqui também nós temos os lápis de cor, que são dissolvidos com água. Também podemos considerar como um lápis pastel. E eu vou ficando por aqui, espero ter lhe ajudado com essas dicas de materiais pastéis. No próximo vídeo estarei trazendo para vocês dicas de papéis para se trabalhar com pastel. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.